Chegando mais gente. Boa noite, pessoal. Estamos começando, né, mais uma reunião do nosso núcleo local da ABC2, aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Só um minutinho, gente, eu tenho que responder o Davi aqui. O Davi, o nosso palestrante, estava aqui com a gente, para quem chegou agora depois, só que aí arriou a bateria e está ligando, não figura mesmo. Aí eu estou avisando para ele ficar tranquilo que eu estou abrindo aqui a reunião, né? Então, ele pediu para esperar um pouquinho que ele já está entrando. Bom, mas eu saúdo aí o pessoal, a galera do nosso núcleo e visitantes. Tem pessoas como a Graziele, que é lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande também, Mato Grosso do Sul, lá vindo, aí, é do núcleo deles lá, vindo participar como convidada aí, porque o Davi divulgou para um bocado de gente também. Tá? Tem o pessoal aqui do nosso núcleo, a Viviane trouxe mais uma visitante, que é a Isadora Godoy, que é da Engenharia Química lá da Rural, bem-vindo ao nosso grupo. Eu até pedi para o Hudson e a Ana, ou o Zé, o Diogo, colocarem aqui no bate-papo, né, o link, né, na nossa fanpage, que tinha a fanpage do grupo da Rural, e também o link para entrar no WhatsApp, se tiverem vontade de fazer parte ao final. Gostei, eu quero fazer parte dessa geringonça. Então, entra lá no link do WhatsApp, onde a gente está sempre discutindo e conversando as coisas no núcleo. Ou então, eu não gostei, não. Então, tudo bem, não entra. Mas, assim, peço que o Zé, o Hudson e a Ana, se puderem colocar ali no chat, né? Aqui no chat do Google Meeting, colocar aí o link do grupo para quem estiver interessado a participar, tá? Então, o José Diogo já botou aí o link no WhatsApp do grupo. Isadora, se ao final você curtir, gostar, que quiser fazer parte do nosso núcleo, né, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência na Rural, a ABC2 tem núcleos aí, mais de 60 núcleos hoje em dia no país, entre universidades, igrejas, tal, e a gente sempre tem os eventos nacionais e tem os eventos do núcleo. Hoje em dia já tem até núcleos que não são só grupos de universidade e igreja, mas núcleos temáticos, já tem núcleo do direito, já tem núcleo de ciências naturais, que eu faço parte como líder, e o núcleo de ciências naturais tem feito um trabalho muito bacana lá no grupo, a gente sempre bota os links das palestras, tudo que está acontecendo, enfim, tem muita coisa bacana, e é um prazer grande aí estar recebendo vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Corval, professor de Geologia da Rural, existem alguns alunos de Geologia no nosso núcleo, são por razões óbvias, eles acabam vindo por minha causa, também interessados no tema. Então a geologia, não é só geologia, tem uma galera no grupo de outros cursos, tá? E o nosso núcleo rural existe muito pela força do Guilherme, que hoje, ele está até lá no núcleo, mas não tem nem participado tanto, e a Yaná, que foi presidente um tempão, mas do núcleo, e a gente está aí nessa batalha, sempre procurando trazer. Fiquem ligados que nós vamos ter em setembro a nossa jornada, já andamos falando do grupo, nossa terceira jornada, né, de fé e ciência do nosso núcleo, e agora, desde o mês passado, né, a gente começou aí um trabalho, na verdade, com o Davi Monteiro. O Davi, muito gentilmente, está trazendo uma série de estudos sobre C.S. Lewis, tá, e hoje são uma série de 5 estudos, hoje é mais um, e nós fazemos uma vez por mês, né? E logo depois que o Davi meio que acabar, a gente vai vir com a nossa jornada, então não falta assunto legal, e hoje o Davi está aqui com a gente de novo para dar sequência nisso, né? Dar sequência nesse trabalho, tá? Bom, para começar a nossa reunião, eu vou pedir para ter uma oração, né? Pedir para Zé Diogo agora aí para a gente, pode ser? Pode sim, Arthur, claro. Eu já coloquei aí no chat também o endereço da nossa fanpage no Facebook, lembrando que se por algum motivo não conseguir ficar até o final, ou se quiser reassistir depois, ou quiser indicar para alguém, essa reunião vai ser postada lá na nossa fanpage, que eu joguei o link já aí no nosso chat. Oremos. Vamos lá, José. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, para escutarmos, Pai, um pouco mais dessa palestra, que o Senhor possa estar guiando o Davi, que tudo que ele possa falar, Pai, seja unicamente para a sua honra e sua glória, Pai.
Que o Senhor abra nossas mentes e nossos corações para tudo que o Senhor queira falar conosco hoje. Esteja nos guardando nesses tempos difíceis que estamos passando, guardando nossas famílias, Pai, pondo consciência na mente das pessoas, para que possamos agir sempre, Pai, da maneira mais correta possível. É isso que eu te peço, já te agradecendo, em nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje e para sempre. Amém. Amém. Bom, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o nosso grande amigo Davi Monteiro, da ABC2, que é do núcleo Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então pedimos para que Davi aí comece o segundo estudo aí dele sobre C.S. Lewis. Davi, a palavra é sua. Ótimo, pessoal. Pessoal, eu tive um problema com o meu notebook aqui. Eu estou abrindo ele novamente. Eu acho que ele está com algum problema na bateria dele. Ontem à noite eu estava terminando a palestra, ele simplesmente fechou. Bom, se vocês puderem esperar um pouquinho só, eu vou abrir aqui de novo, tá? Estou abrindo ele para poder a gente dar continuidade, tá bom? A energia dele aqui voltou. Todos me ouvem? Sim, ouvimos e vemos. Sim, não sei. Se você quiser, você pode mandar a apresentação e a gente abre aqui, compartilha a tela. Eu vou fazer isso daqui. Grazi, eu enviei para você, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. É que eu tenho que abrir o WhatsApp também. Sim, você mandou para mim. Você quer que eu mande para alguém? Eu ia pedir, mas você não tem. Estão me vendo? Sim, você e seu irmão gêmeo. Inclusive, tá dando eco no áudio, que tá os dois abertos. Eu tô tentando desligar aqui, mas tá difícil. Não, já foi. Tá só pelo note agora. Isso. Gambiar. Pessoal, a galera sempre reclama de meu quarto não ter uma boa iluminação. Deixa eu ver se melhorou. Bom, vou ter que abrir aqui tudo de novo. Tá vendo? Não adianta a gente se preparar muito. Sempre acontece um BO. Seguindo aí de boa, Davi? Tô. O computador tá meio... aqueles computadores antigos. Galera, vou abrir aqui, tá? Compartilhar a tela. Pronto. Todo mundo me vê? Sim, Davi. Sim, já apareceu aqui o compartilhamento. Isso, perfeito.
Pessoal, só para a gente, só para nos localizarmos, tá? Essa é a nossa segunda palestra, tá bom? Na primeira palestra, nós fizemos uma exposição da biografia do Lewis, né? Um pouco da vida dele e da relevância dele como um pensador cristão, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Nárnia, né? E a visão do Lewis sobre história, tá? A nossa terceira palestra é sobre ciência, cientificismo, o que o Lewis pensava sobre a ciência e como que ele expressava essa visão dele sobre ciência, né? Na verdade, a crítica dele sobre o pensamento cientificista, né? O que ele pensava, como ele expressava isso por meio da sua obra de ficção científica, tá? Na nossa quarta palestra, nós já vamos falar da concepção do Lewis sobre educação. E, por fim, nós vamos falar sobre possíveis implicações da visão do Lewis sobre imaginação, história, ficção, a crítica dele sobre o cientificismo, né? E a visão dele educacional. Vamos fazer um bem bolado aí, vamos fazer um mix e vamos tentar trazer alguma contribuição para o pensamento da imaginação científica, certo? Então, veja, nós estamos fazendo uma construção, tá? Começamos com a biografia do Lewis, vamos tratar da visão dele sobre história, a visão dele sobre ciência, a crítica ao cientificismo e o papel da ficção científica, né? Como um meio aí de explorar uma visão de mundo, né? E trazer um debate literário, digamos assim, essa discussão. Por fim, vamos falar da concepção dele de educação e, no final, vamos pensar sobre as implicações do pensamento do Lewis, né? Vamos refletir sobre as implicações do pensamento do Lewis e como que isso pode nos ajudar a construir um conceito de imaginação científica, né? Ou conectar algumas ideias para a gente começar a refletir sobre imaginação científica. Veja, isso não é um trabalho definitivo, tá? Isso estou riscando a superfície dessa temática, tá? E estou buscando refletir sobre isso há algum tempo já, tá bom? Então, o tema da nossa fala de hoje, da nossa palestra de hoje, tá? O tema geral da nossa série de palestras é C.S. Lewis e Imaginação Científica, reflexões sobre educação, imaginação e ensino de ciências, né? O tema da palestra de hoje é o mundo em forma de história, Nárnia, literatura fantástica, né? A primeira pergunta que nós fazemos é: qual a visão do Lewis sobre história? Certo? No livro das Crônicas de Nárnia, O Cavalo e seu Menino, em determinado trecho, o Aslan fala para o personagem principal: estou contando a sua história, não a dela. A cada um só conto a história que lhe pertence. É um fato dado que todos nós, por sermos contingentes, né, sermos seres humanos que existem no espaço e no tempo, vivemos uma história, certo? Seja a nossa história de impacto maior, como grandes personalidades, né, da história mundial, ou seja a nossa história de impacto menor, como a nossa vida comum, né? Nós possuímos uma história, mas a reflexão que o Lewis faz, e o Lewis começa a pensar, qual é o impacto da nossa concepção de história para a nossa vida, né? Nesse período, o Lewis começa a refletir sobre isso, já começavam alguns relativistas, algumas pessoas falarem sobre... Já se trazia o fundamento do que viria a ser, né, a pós-modernidade, a pós-verdade. Isso estava começando a criar maiores raízes, né, entre a década de 50 e a década de 60. Né? Então, Lewis começa já a refletir sobre a importância da história para a nossa concepção de mundo e para a nossa vida, para a maneira como enxergamos a nossa história, né, dentro de uma história maior. Então, a grande narrativa é o ponto principal. O foco do Lewis sempre foi, em todos os seus textos,
sempre tratar de questões centrais para a vida, seja a nossa vida diária, né, ou seja a nossa vida de fé, que também não é tão deslocada da nossa vida cotidiana, né, mas as questões fundamentais da nossa existência. Né, eu comentei na última fala, né, na última palestra, sobre a biografia do Lewis, que ele viveu as questões que ele refletiu. Por exemplo, a guerra, o pacifismo, as questões de fé, né? Questões existenciais, sobre ética, as questões educacionais. A vida dele foi um exemplo de como a filosofia encarna no ser humano, né? Ao mesmo tempo que ele vivia os problemas da vida, ele refletia sobre essas questões. Então, o Lewis era um cara de grande sabedoria, no fim das contas, né? Pessoal, um ponto importante é que nós vivemos a nossa história individual dentro de uma história maior, certo? De uma grande narrativa. Por exemplo, o marxismo vai trazer à baila, né, a luta de classes como uma grande narrativa para a história, que vai construir a sua concepção do seu materialismo histórico, né, a sua dialética, né, em cima dessa luta de classes, né. Os liberais vão começar a pensar na liberdade humana como algo absoluto. Por exemplo, a Ayn Rand vai atomizar o homem ao ponto de que ele é um ser com liberdade absoluta e só a vontade dele deve prevalecer, né? Então a liberdade é a grande narrativa para os liberais, né? Os conservadores vão falar de tradição. A gente está ligado numa grande tradição, então a gente tem que nós temos que estar de acordo com essa tradição, né? Eu particularmente tenho um pensamento mais próximo do pensamento conservador, por vivência, né? Mas temos essas guerras de narrativas, né? Hoje muito mais pungente, né? Muito mais em voga, devido às discussões políticas, né? Mas isso não passa de uma batalha de visões de mundo, né? Então, pessoal, nós sempre vamos viver a nossa história dentro de uma história que nós entendemos como uma história que é muito maior, certo? A história que dá sentido e significado existencial às nossas vidas, ela deriva da grande narrativa que nós acreditamos. Essa grande narrativa que molda a nossa visão de mundo e a visão sobre nós mesmos, né? E Nárnia vai mostrar exatamente isso, né? Nárnia, cada personagem tem a sua história individual, mas eles estão todos dentro da história maior, que é a história do príncipe, né? De Nárnia, do rei de Nárnia, né? O verdadeiro rei de Nárnia, né? No caso do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós temos ali um embate entre a Rainha Branca, né? A Feiticeira Branca, e o verdadeiro rei de Nárnia, né? Aslan e tal. Pessoal, um ponto extremamente importante. Nós temos a nossa história individual, nós vivemos a nossa vida dentro de um molde, né, ou de um enquadramento de uma história muito maior, e as nossas ações no mundo, elas são moldadas por essas crenças, por esses pressupostos, que formam essa visão de mundo e que dá justificativa à nossa existência e essa história maior que nós contamos a nós mesmos para poder tentar encontrar algum significado na existência, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do Schaeffer, no Como Viveremos. Logo no início do capítulo 1. O Schaeffer ele argumenta o seguinte: existe um fluxo para a história e para a cultura. E o modo de pensar das pessoas é o fundamento e a fonte deste fluxo. As pessoas são únicas no mundo interior da mente. O que elas são em seu mundo de pensamento determina como elas agem. As consequências da sua visão de mundo fluem por entre os dedos ou por meio da sua língua em direção ao mundo afora. O Schaeffer continua. Todas as pessoas têm pressupostos e elas vão viver de modo mais coerente possível com estes pressupostos, mais até do que elas mesmas podem dar-se conta.
Por pressupostos, entendemos uma estrutura básica de como a pessoa encerra a vida, a sua visão de mundo básica, o filtro através do qual ela enxerga o mundo. Os pressupostos apoiam-se naquilo que a pessoa considera verdade acerca do que existe. Os pressupostos das pessoas funcionam, faltou um N aí, como um filtro pelo qual passa tudo o que elas lançam ao mundo exterior. Os seus pressupostos fornecem ainda a base para seus valores e, em consequência disso, a base para suas decisões. O ponto aqui, pessoal, é que nós vivemos a nossa vida dentro de uma estrutura de convicção, de uma estrutura de significado e sentido, né? Na qual nós nos apoiamos nas nossas crenças, nos nossos pressupostos, na qual nós vivemos a nossa história dentro dessa história maior, dessa grande narrativa. Muitas vezes construímos para dar significado, né, para dar essa estrutura de significado para a nossa vivência. Todo ser humano, como argumenta o Viktor Frankl, ele só vive quando vive em busca de um significado, né? Então, o ser humano é um ser que busca significado para a sua existência. O Schaeffer continua. Da maneira que pensa, um homem e de fato, é de fato muito profundo. Um indivíduo não é mero produto das forças e de seu redor. Ele tem uma mente, um mundo interior. Então, tendo pensamentos, uma pessoa pode agir no mundo exterior, exercendo influência sobre ele. As pessoas estão prontas para olhar para o palco externo das ações, esquecendo-se do sujeito que vive na sua mente, e que, portanto, é o sujeito que, de fato, age no mundo exterior. É o mundo interior dos pensamentos que determina a ação externa. Podemos dizer que o mundo da nossa história, o universo no qual nós estamos inseridos, a nossa existência existe, é o que determina o modo como nós agimos no mundo afora, né? Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês esse quadro aqui, que para Lewis, essa estrutura de significado, essa grande narrativa, né, que dá sentido para a nossa existência, para nossa história individual, é a narrativa bíblica, tá? E é importante nós ressaltarmos alguns aspectos sobre isso, né? Qual é a história que a Bíblia conta sobre o ser humano, sobre a humanidade, né? Bom, primeiro que Deus, em um ato criacional, ele cria tanto o homem quanto o universo. O homem é a sua imagem e semelhança, ok? O universo, pessoal, é um mundo criado, é a natureza, tá? Deus, ele se revela ao homem, tá? Por meio da escritura. Essa revelação é a revelação especial de Deus, a revelação específica de Deus. E a escritura conta a história de Jesus Cristo, né? O Deus encarnado, certo? Bom, essa história, essa revelação especial de Deus, ela é uma revelação progressiva. Ela tem uma narrativa. Ela começa com a criação do mundo, tá? Deixa eu só colocar um laser. Começa com a criação do mundo, passa pela queda do homem, que desobedece a Deus e cai ali com as consequências do pecado, né? Deus, para resgatar, né, o homem na sua comunhão com ele mesmo, envia Cristo Jesus para morrer crucificado, para pagar os pecados dos homens. Cristo é o Deus encarnado, né? O verbo que habitou entre os homens, como argumenta João, certo? E no fim, toda a humanidade vive a sua história até a consumação, né? O julgamento final, o apocalipse e os novos céus e a nova terra. Essa é a revelação especial de Deus. É a história que a Bíblia conta, certo? Bom, o universo, ele nos mostra a sabedoria de Deus como um criador. Então, pessoal, Deus se revela ao homem por meio do livro das Escrituras e por meio do livro da criação. Essa é aquela famosa analogia
que nós sempre fazemos quando estudamos ciência, né, e religião, né, ciência e fé cristã, dos dois livros. Pessoal, essa é a narrativa na qual Lewis se via inserido, e na qual nós, como cristãos, devemos nos ver inserido também, certo? A narrativa de um mundo criado por Deus, né? A narrativa de um mundo criado por Deus, de um homem que pecou e se afastou de Deus e vive as consequências do pecado, e o resgate de Deus o resgate do homem por meio de uma ação divina, né? Por meio da morte de Cristo, o Deus encarnado na cruz. E no fim das contas, vamos chegar a um tempo onde teremos comunhão com Deus, né? Após o Apocalipse, após a consumação de todas as coisas. Essa é a narrativa da Bíblia e essa é a narrativa que Lewis se via inserido. E a narrativa que nós, como cristãos, temos que nos ver inseridos. Então, por isso é muito, muito complexo, muito complicado um cristão que se deixa levar pelas ideologias desse mundo, né? Bom, pessoal, a leitura e a escrita na vida do Lewis foi extremamente importante. Nesse livro, Deus em Questão, né, C.S. Lewis e Freud, é um livro de um psicólogo, se eu não me engano. Aqui não consigo ler o nome dele, mas é um livro muito interessante. E tem uma série de documentários, né? Pessoal, uma coisa que eu acho que eu comentei, né, na primeira aula, foi da experiência estética do Lewis quando ele viu isso daqui, ó. Esse, acho que é dorama, descobri esse nome esses dias, né? Mas para mim isso é uma maquete. O The Box, né? Que é a caixa que o irmão dele, o Verne, construiu com musgos, com plantas e tal. Foi uma maquete que eles construíram, e Lewis, quando teve contato com essa maquete, ele teve sua primeira experiência estética, né? E inspirado no The Boxing, né, nessa caixa, tanto o Lewis quanto o irmão escreveram histórias, né? Lewis, por exemplo, escreveu Animais Falantes, né? Ali talvez um protótipo do que viria a se tornar Nárnia, né? Talvez Nárnia tenha, de fato, talvez não, ela tem muita inspiração nessa caixa. Bom, qual a importância da história, ou das histórias, para o Lewis? Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, eu acho que todos veem, sobre história, tá? Sobre histórias, é um compilado de vários artigos do Lewis, e tem justamente o primeiro texto sobre histórias. Lewis vai falar sobre a visão dele, sobre contos de fada, sobre literatura infantil, né? Bom, qual a importância das histórias para o Lewis? Primeiro, toda história, todo conto de fada, todo conto infantil, toda literatura fantástica, ela tem um apelo à imaginação. Ela tem um apelo à construção de imagens mentais que nos ajudam a ver um quadro maior e completo. Bom, toda história, pelo seu apelo imaginativo, possui um potencial para abordar questões mais profundas, né? Lewis argumenta sobre histórias como que os contos de fada e as histórias infantis são mais realistas do que propriamente as histórias realistas tentam ser, porque elas trazem no seu bojo as questões mais cotidianas e simples, né? Da existência humana, os problemas existenciais que os seres humanos têm, né? E também contar histórias é uma forma eficaz também de enaltecer e comunicar uma visão de mundo. E aqui é extremamente importante. É com base nesse potencial das histórias que Lewis escreve Nárnia e escreve os seus contos, né, sua ficção científica, os seus contos, porque ele tenta comunicar uma visão de mundo mais ampla, né? E por tentar enaltecer e comunicar essa visão de mundo, as histórias sempre exploram o significado e o sentido mais profundo da realidade, né? Elas sempre buscam apontar para as coisas que realmente importam, para as grandes questões da existência. Galera, e aqui tem algumas ilustrações que o Lewis fez, né? Esse é o texto The Box, o texto dos Animais Falantes. Aqui são imagens de personagens que o Lewis criou, tá? Isso daqui é um mapa
do local, tá? Mapa do país, do The Boxing, tá? Esses são alguns personagens, ok? É interessante que esse artigo, The Artist of C.S. Lewis, an Examination of the Illustration for Box and the Chronicles of Narnia, meu inglês é péssimo, ok? Ele traz justamente um exame das imagens, tá? E é importante porque Nárnia foi inspirada em algumas imagens, nós vamos ver mais à frente, algumas imagens que Lewis teve, alguns vislumbres de figuras, imagens que Lewis teve ali em determinado período da sua vida, tá? Então esse artigo é interessante, quem quiser depois eu posso passar, tá bom? É bem legal. Bom, pessoal, um aspecto extremamente importante na conversão de Lewis e também na visão dele sobre a história, tá, é o mito. Lewis, ele não acreditava muito que a Bíblia poderia ser um texto relevante para a nossa vida cotidiana, para pessoas do século XX, ok? Bom, conversando com Tolkien, Tolkien argumenta que o mito é uma maneira de dar significado para as coisas, né? E o cristianismo seria um mito, mas um mito verdadeiro, né? O mito verdadeiro por quê? Porque Jesus, né, viveu na realidade. Existem diversos relatos históricos, né, extra-bíblicos, que argumentam em prol da existência de Jesus como uma figura histórica, né? Flávio José, por exemplo, é o mais conhecido deles, né? O cristianismo é um mito, mas é um mito verdadeiro. Ele é um mito porque ele oferece uma estrutura de significado, ele oferece significado para a existência, né? Mas ele é verdadeiro porque ele existiu de fato. E para provar que o cristianismo é falso, o que nós temos que fazer, como argumenta Paulo, mostrar que a ressurreição não ocorreu, né? Então, como o Cristo ressurreto de fato existiu, isso é a raiz da veracidade do cristianismo. Então, o Tolkien argumenta em prol de um equívoco, né? E o Lewis também, porque ambos vão compartilhar um conceito, né, ideia sobre um conceito chamado mitopeia, e um texto muito interessante para entender esse debate é esse texto do Collins Duriez, O Dom da Amizade, né? J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis tem um capítulo chamado Mitopeia, e também tem um capítulo do qual eu tirei o título dessa fala, né? O Mundo em Forma de História. É um texto fantástico, tá? Bom, existe, pessoal, na academia, né, nos popularizadores da história e da mitologia, um uso errado de mito, né? Mito é visto como algo falso. Mito é um equívoco. Então, quando você fala algo e a pessoa quer discordar de você e dizer que você está equivocado, ela fala, não, isso é um mito, né? O sentido que o Tolkien dá, em um sentido mais técnico, mito é uma grande narrativa, ou uma visão de mundo narrada, né? Uma maneira de nós vermos o mundo. Uma coisa muito interessante que o Tolkien, ele explora muito isso no Senhor dos Anéis. Em diversas partes do Senhor dos Anéis, nós vemos poemas, canções, referindo-se a fatos ocorridos no passado, né? E dando essa estrutura de significado para os personagens, né? Então esse mito é o mito tolkiano, né, dentro da história, né, do Senhor dos Anéis, o mito da história, dentro da história do Senhor dos Anéis, é um mito verdadeiro também, porque se refere a histórias, a fatos históricos que ocorreram no passado, mas que orientam a vida dos personagens, né? O mesmo acontece em Nárnia. Quando nós assistimos o filme ou lemos o livro, assistimos os filmes ou lemos o livro, ou os livros, né, se você tem aquela versão fragmentada, diversas vezes nós vemos personagens que vão argumentar em prol da existência de Aslan, e personagens vão falar, não, Aslan não existe, Aslan, né? O anão, por exemplo, se você lembra do Peregrino da Alvorada, não, Príncipe Caspian, é o Príncipe Caspian, o anãozinho que protege a Lúcia e tal, ele não acreditava no Aslan, ele achava que o Aslan fosse uma mentira, mas quando ele vê Aslan de fato, né, ele é realmente impactado.
Então, em contraste, por exemplo, com Hip-Chip, que era um cavaleiro de Aslan, né? Alguém movido por uma fé em Aslan muito forte. Então, pessoal, mitos são histórias que dão sentido ao mundo e buscam aprender ou apreender a realidade de maneira mais ampla. A grande dificuldade de Lewis com a história de Jesus Cristo é como que ela poderia ter essa relevância. Depois que ele entende que o cristianismo ele é um mito, ele é entendido como um mito, mas um mito que de fato existe, ou seja, o cristianismo narra a história do mundo e oferece significado para a existência e sentido para a existência, o porquê as coisas existem, né? Qual a razão do ser humano ser do jeito que é, por que existe mal no mundo, por que existem problemas ambientais ou questões de catástrofes naturais. Então, o cristianismo dá essa explicação. Então, a religião, e o cristianismo em particular, como nós estamos tratando dele, oferece essa explicação num nível existencial e teológico, né? Mas ele é muito mais do que um mito, porque ele não é só uma história que oferece uma narrativa de mundo, né? Uma visão de mundo narrada. Ele é uma história que ocorreu de fato, né? Jesus existiu na realidade e viveu entre os homens e foi crucificado, e temos relatos históricos, inclusive da sua ressurreição e ascensão aos céus, né? Então o cristianismo oferece esse quadro geral que unifica e transcende as nossas ideias fragmentárias e imperfeitas sobre a realidade. Aqui o McGrath vai expressar o que seria esse argumento do Tolkien, né? O cristianismo é um mito verdadeiro, tem a aparência de um mito, uma história sobre o sentido das coisas, mas que realmente aconteceu. E essa história dá sentido a todas as outras histórias que os seres humanos contam para si e o seu mundo, e lhes dá unidade, certo? Pessoal, aqui é um ponto interessante. Nesse texto, Teologia é Poesia, né, que está lá no Peso de Glória, o peso da glória, né? Lewis ele vai falar com relação ao cristianismo. Né? Acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não porque eu veja, né? Mas porque, por meio dele, eu vejo todo o resto. O cristianismo, então, oferece coloca a nossa visão embaçada da realidade e fragmentária, ele coloca as coisas no lugar. Né? Ele adequa, seria a melhor adequação teórica à realidade. O cristianismo é a melhor adequação teórica à realidade, porque ele explica as coisas como elas são, porque de fato ele existe, e o seu fundamento, que é o Cristo, existiu de fato. Foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, e ao terceiro dia ascendeu aos céus. Né? Essa é a grande questão. O cristianismo nos faz ver a coisa da maneira correta. O Chesterton, por exemplo, argumenta que a doutrina cristã mais auto-evidente é a doutrina cristã do pecado. Porque basta você olhar para o mundo. Né? Basta você olhar para o mundo e olhar para si mesmo. E você vai ver que o pecado ele é real. E ele existe. Por mais que algumas pessoas tentem negar, elas sempre vão bater de frente com essa realidade. Pessoal, uma boa história, né, segundo o Lewis, ela não apenas dá sentido para a nossa existência, ou oferece uma visão de mundo narrada, mas ela cativa a nossa imaginação. E na experiência do Lewis, a leitura de contos de fada, né, literatura fantástica, em especial, e muito especificamente, desse sujeito, o George MacDonald, ou MacDonald, na verdade, George MacDonald, foi o que batizou a imaginação do Lewis. Lewis se torna um cristão antes do tempo, primeiro porque a imaginação dele foi batizada pela literatura fantástica de George MacDonald. Bom, as histórias do George MacDonald, na verdade, MacDowell, eu estou confundindo com o Josh McDowell, um apologista cristão. Bom, as histórias de George MacDonald ajudaram Lewis a perceber o limite do seu ateísmo. O ateísmo de Lewis ele não respondia aos seus principais anseios, às suas principais dificuldades, né? E Lewis ele sempre buscava um escapismo estético,
porque ele queria ter um encontro com a beleza. E como eu falei na primeira aula, quando o Lewis, ele, de tanto buscar a experiência estética, ele acha a fonte dessa experiência estética. Ele encontra a satisfação por completo quando ele encontra Deus, né? Então, o desejo estético em Lewis foi o meio pelo qual Deus se usou para convertê-lo, digamos assim. Então, Lewis percebe que as histórias do George McDowell oferecem esse significado, oferecem uma visão do mundo com mais alegria, né? Bom, essas histórias também cativaram, né, a sua imaginação a perceber adequadamente a fé cristã. O George McDowell, por meio das histórias, transmitia e comunicava uma visão de mundo cristã. Bom, isso incentivou Lewis a fazer a mesma coisa com outras pessoas, né? A usar de histórias para comunicar a visão de mundo cristã. E Nárnia é um exemplo disso, né? Lewis passou, então, não apenas falar e escrever sobre literatura, né, mas ele passou a fazer literatura. E o principal exemplo disso, pessoal, e eu acho que é o exemplo mais belo, é a esposa de Lewis, a Joy Davidman. Ela era comunista, né? Ela era poetisa e membro do Partido Comunista, só posso dizer assim, né, Partido Comunista Americano. Isso é uma informação que eu não tenho tanta certeza. Mas ela tinha uma visão de mundo comunista. E ao ler as Crônicas de Nárnia, ela passou por um processo de conversão. E ela se mudou, ela era americana. Eu não tenho o livro, mas tem um texto chamado Cartas a uma Senhora Americana, que provavelmente eu deduzo que seja as cartas que o Lewis trocava com ela, né? Ela foi... tem um filme, Shadowlands, que depois eu posso passar o link para o Arthur. Shadowlands conta a história do Lewis e de como ele conheceu ela, né, e do casamento de ambos, tal. Bom, ela vai para a Inglaterra e ela encontra o Lewis e leva seus filhos para conhecerem o Lewis, porque as crianças eram ficcionadas por Nárnia, né? E lá ela acaba convivendo e indo morar na Inglaterra, e Lewis se apaixona por ela, né? E passa a fazer parte do ciclo de amizade dela, né? Ela passa a fazer parte desse círculo de amizade e no fim ele acaba se apaixonando por ela e eles se casam, porém ela tem um câncer no fêmur e acaba dentro de 3, 4 anos vindo a falecer, né? Em alguns anos depois Lewis também vem a falecer, mas ele passa a cuidar dos filhos dela, né? E foi uma coisa extremamente honrada o que ele fez, né? Eu acho muito belo. E essas crianças acabam herdando, inclusive um dos produtores das Crônicas de Nárnia, da trilogia, é um dos filhos da Joy Davidman, né? Bom, as histórias imaginativas abrem espaço para experimentarmos outra maneira de ver o mundo. Uma mulher que tinha uma visão materialista, marxista da realidade, acaba se convertendo por meio de uma história fantástica. Pessoal, aqui tem um outro aspecto que o Lewis trata nas Crônicas de Nárnia, né? No Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. A magia mais profunda. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Deixa eu só mudar aqui para ver se eu consigo abrir. Esse vídeo. Todos estão vendo? Todos estão vendo? Sim, sim, Davi. Beleza. Sim. Vamos tratar aqui do julgamento do Edmund. Tá saindo áudio para todos? Cara, o áudio no Chrome é meio complexo. Não sai assim não, entendeu? Pode falar. Não tá vindo só a imagem, mas fazer áudio sair no Google Chrome é diferente um pouquinho. Não sei, assim só sai a imagem mesmo. Eu vou fazer uma parada aqui. E vou pular isso aqui, que vai tomar um certo tempo nosso. Vou mandar o link aqui, vocês assistem. Assistam aí. Mas é de boa, se você quiser. Eu posso falar aqui, te ajudar. Você consegue abrir aí?
Não, vai aí no seu navegador. Lá volta pro Meet. Tá, peraí. Deixa eu abrir aqui de novo. Acho que eu abri outro negócio. Deixa uma janela com o vídeo aberto. Aí Aqui. você vai. É isso. Aí você vai em você está apresentando. Aqui. Ah, Não, lá no canto inferior direito. aqui. Tá. Você vai ter que fechar. Você vai parar a apresentação, aí você vai clicar nesse lugar que eu falei, aí vai aparecer uma guia. Aí você vai selecionar a guia que tá o vídeo. Tá. Deixa eu parar a apresentação. Uma janela? Uma guia. Uma guia. Boa. Vamos ver se saiu o áudio aí. Deixa eu fazer aqui. Tá saindo áudio para vocês? Tá, só tá baixinho. Tá, então eu vou voltar aqui, eu vou editar e nós vamos assistir. Você tem traidores em seus atos. A ofensa dele não foi contra você. Vejo que se esqueceu das leis de imaginar. Não tinha que a magia profunda para mim. Eu estava lá quando foi escrito. Então se lembra bem de que todo traidor pertence a mim. O sangue dele é minha propriedade. Acredita mesmo que a força bruta vai tirar o meu direito? Sim. Aslan sabe que a menos que eu tenha o sangue dele, como manda a lei, toda Nárnia será subvertida e perecerá em fogo e água. Esse menino morrerá na mesa de pedra. Como tinha tradição. Não houve recusar. Basta. Quero falar com você a sós. Ela renunciou ao direito do sangue do filho de Adão. Como podemos liberar a promessa? Incrível. Bom, deixa eu voltar a apresentar aqui, senão eu vou chorar. Pessoal,
Vamos voltar para a apresentação. No vídeo anterior dessa série, nós falamos sobre a crônica O Sobrinho do Mago. Ela termina com Diggory plantando a semente da maçã que salvou sua mãe. Não é você não, cara. Vou voltar aqui no YouTube. Estão vendo a apresentação normal? Sim, estamos. Sim. A magia mais profunda em Nárnia é justamente a relação do pecado humano e a redenção em Cristo. O que Lewis aborda de maneira imaginativa e literária é justamente a narrativa da queda e da redenção. Né? Edmundo, ele troca a sua família, ele trai Nárnia por um doce de boteco, por um manjar turco, certo? Então, ele se faz culpado desse pecado. A feiticeira quer o sangue dele, porque o salário do pecado é a morte. Né? E Lewis mostra que em todo esse embate, em toda essa guerra entre o inimigo, o verdadeiro rei de Nárnia, e os narnianos, né? Aqueles que servem a Aslan, né? Lewis mostra toda essa batalha e como que Aslan se dá no lugar do Edmundo, aquele que merecia a morte. Aslan se dá no lugar do Edmundo para salvá-lo. E Aslan, posteriormente, ressurge. E eles vencem a guerra. E os reis e rainhas de Nárnia são estabelecidos. E no fim, Edmundo é intitulado o Justo. Edmundo, o Justo. Lewis está falando da doutrina cristã, da queda, da redenção e da justificação, em forma de literatura. Uma outra coisa que Lewis faz, e aqui eu não vou mostrar o vídeo porque é mais longo, mas depois eu mando o link, tá? É a conversão e o batismo de Eustáquio. Eustáquio aparece na Viagem Peregrina da Alvorada, né? A Viagem do Peregrino da Alvorada. Se eu não me engano, é o quarto livro. Acho que é o quarto livro. E Eustáquio é um grande menino idiota, né? Teve uma criação moderninha e é uma criança irritante. E a sua ganância, e na literatura, né, o mito do dragão, o dragão é um ser ganancioso, né? E a ganância de Eustáquio transforma em dragão. E a única coisa que faz Eustáquio deixar de ser dragão, por mais que ele lute internamente para deixar de ser dragão, é o poder de Aslan, né? E no livro nós temos a cena do batismo do Eustáquio, né? A morte e a ressurreição, o simbolismo da morte e a ressurreição. Quem for batista vai concordar com isso, né? Batismo como um símbolo da morte e da ressurreição. Acho que presbiterianos não vão ter essa visão. Não sei também. Mas, veja, no livro, Aslan joga o Eustáquio, né, dragão, na água, e quando ele surge da água, ele emerge da água, ele volta como Eustáquio, ser humano. Né? E Eustáquio passa por um processo de conversão. Então, Lewis aborda imaginativamente toda essa visão de mundo cristão. Mas, pessoal, qual que é a relação das Crônicas de Nárnia com a narrativa bíblica? Né? O Sobrinho do Mago trata da criação e da queda. Né? Digamos assim, que o cavalo do seu menino é o período intertestamentário, né? Ou o período do Velho Testamento, intertestamentário ali, o período intermediário. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa vai tratar da redenção, né? Por mais que haja ali o pecado de Edmund, mas o pecado e a maldade, a feiticeira branca, entra em Nárnia no Sobrinho do Mago, né? De Caspian até a Cadeira de Prata, passando pela Viagem do Peregrino da Alvorada, nós temos o desenvolvimento histórico de Nárnia, e a última batalha, a última guerra, nós temos a consumação, né? Nós temos ali o Apocalipse Narniano e o julgamento de Aslan. Tanto a cena da criação em O Sobrinho do Mago e a narrativa do julgamento de Aslan são coisas magníficas. Assim, eu não vou me delongar porque eu acho que nós já estamos com o tempo avançado e eu tenho bastante coisa para falar ainda. Bom,
O Sobrinho do Mago vai tratar, então, da criação e da queda, né? Não vou delongar aqui na história do livro para não dar spoiler. O Cavalo Feminino vai falar, digamos assim, a origem do povo hebreu, né? O paralelo com a escritura. O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa vai tratar tanto da redenção quanto da ressurreição de Cristo, né? Seria um paralelo com a narrativa bíblica da redenção e da morte de Cristo, a redenção dos pecados, a sua ressurreição, né? Já o período de desenvolvimento da história narniana seria o desenvolvimento, isso é um paralelo, né? O desenvolvimento da história da igreja, né? Desde os apóstolos, passando pela patrística, a divisão entre a igreja ocidental e oriental, reforma, Idade Média, né? Reforma e a igreja moderna, né? E a última batalha seria ali a consumação, o apocalipse, né? Temos ali na última batalha um falso Aslan, né? Representando o anticristo, Aslan fazendo um julgamento dos povos, né? Aqueles que eram seus entravam na verdadeira Nárnia e os que não eram, eles desciam para um abismo, né? Tem gente que vai criticar a visão do Lewis dentro dessa ideia de julgamento, mas, gente, é um texto literário, então temos que dar a devida licença poética, né? Bom, a inspiração de Lewis para escrever Nárnia, pessoal, isso é magnífico. Lewis, ele tinha, desde muito cedo, algumas imagens na sua mente. Por exemplo, o fauno em uma floresta, com neve, carregando um guarda-chuva, e uma rainha em um trenó, e um leão magnífico. Essas eram imagens que estavam presentes na mente do Lewis. Digamos que essas seriam fatores psicológicos que inspiraram a escrita de Nárnia, né? Lewis, ele conta o seguinte, o McGrath traz essa citação, né? Todo leão começou com a imagem de um fauno carregando um guarda-chuva e pacotes em uma floresta coberta de neve. Essa imagem esteve em minha cabeça desde que eu tinha cerca de 16 anos, quando Lewis ainda era ateu. Um dia, então, já quase entrando nos 40 anos, eu disse a mim mesmo, vamos tentar criar uma história sobre isso? Pessoal, a imagem, a visão, né, de um leão, de uma rainha, né, e de um fauno com guarda-chuva e pacotes em uma floresta com neve, foram fatores que inspiraram Lewis na escrita de Nárnia, né? Esses fatores são de cunho mais psicológico, né? Mas existe um fato histórico. Nárnia é escrita durante a Segunda Guerra Mundial. E Lewis, ele percebe, na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, quem morava mais para o interior, recebia crianças refugiadas, né? Lewis, então, recebeu algumas crianças na sua casa e ele percebeu que as crianças tinham lido pouco e não tinham tanto a sua imaginação cativada, não tinha a sua imaginação desenvolvida. Então, Lewis passou a escrever histórias, né? Para essas crianças, né? Então, existe um fator histórico. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lewis, ao receber essas crianças em Oxford, para entretê-las e também para educá-las, Lewis passou a escrever alguns textos que deram origem a Nárnia, né? Bom, Nárnia, se você pegar o livro, ele tem uma dedicatória a uma pessoa, né? Essa pessoa talvez seria a pessoa que inspirou a personagem da Lucy, né? Da Lúcia, certo? Então existe esse fator histórico, pessoal. Algo similar, Tolkien escreve Roverandom, a história do cão aventureiro, né? Quando o seu filho perde um cãozinho de brinquedo numa viagem, né, na casa de praia que eles tinham, né? E a criança ficou desolada. Então Tolkien, para poder ressignificar a vida da criança, escreve Roverandom, que é a história de um cachorrinho que, ao morder um mago, é transformado em um cachorro de brinquedo. E daí ele passa por 1000 aventuras para poder voltar a ser um cão de verdade. É um texto belíssimo, é lindo. Eu tenho uma edição antiga, essa é a edição nova, e vale muito a pena. Pessoal, o impacto da obra de Lewis na literatura fantástica. Bom,
O mundo ele é modelado, então, por histórias, certo? Por narrativas que dizem quem nós somos, como nós nos encaixamos nessa realidade, diz o que realmente importa. E Narnia nos ajuda a perceber isso, pessoal. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas constroem as suas histórias, em diversos aspectos, né? Então vivemos em um mundo de narrativas concorrentes, de visões de mundo conflitantes. Qual é a visão de mundo mais adequada? Qual é a narrativa adequada? Narnia, por exemplo, expressa isso entre a força de Aslan e as forças da Feiticeira Branca. Só que no fim das contas, Aslan, assim como Cristo, ele vence no final, né? E a Feiticeira Branca é derrotada. Então, a grande questão, pessoal, que dentro dessas narrativas concorrentes, nós precisamos entender que nós temos que tomar a decisão, né? Tomar as rédeas da nossa decisão de qual narrativa nós iremos seguir, né? Então precisamos habitar ali a história em que acreditamos. Precisamos decidir qual visão de mundo nós vamos viver, né? E Nárnia mostra isso. O impacto de Nárnia, e assim como o impacto do Senhor dos Anéis, é mostrar essa sofisticação na transmissão e na comunicação de uma visão de mundo, né? Senhor dos Anéis e Nárnia foram ambos textos, digamos assim. Lewis inspirou muito Tolkien como um amigo crítico, né, a escrever O Senhor dos Anéis. E Nárnia também nasce desse ímpeto do Lewis de tentar transmitir essa visão de mundo, né, tentar dar significado a essas imagens que ele tinha em sua mente, né, de tentar de maneira mais objetiva, né, tentar educar algumas crianças, né. Pessoal, Lewis é um grande contador de histórias. Bom, ele criou um universo, né, Nárnia. Ele escreveu a trilogia cósmica, que é um texto magnífico. Até que tenhamos rostos, né. Textos do Lewis, assim, contos, são grandiosos, né. Lewis, ele foi alguém que lutou para defender as suas crenças, né, e as suas ideias. Ele buscou oferecer, e nós vemos isso tanto em Nárnia quanto em Cristianismo Puro e Simples, uma visão simples e robusta sobre a fé cristã, né? Nárnia é embebida de simbolismo cristão, né? Enquanto que Cristianismo Puro e Simples já é uma defesa mais lógica da fé, né? Lewis faz defesa das suas ideias, da sua fé, tanto por meio de escritos teológicos, né, com uma lógica mais ajustada, quanto por meio da literatura fantástica, né? Lewis usa tanto a razão quanto a imaginação para falar da sua fé e trazer a razão da esperança que há no seu coração. Bom, o legado dele, ele era alguém eclético, ele fez de tudo um pouco, né? Foi um grande autor, né? Tinha uma imaginação poderosa, produziu inúmeros personagens. Nárnia, sem dúvida, um clássico da literatura infanto-juvenil. Até Nárnia e Senhor dos Anéis, a literatura infanto-juvenil ou os contos de fada tinham perdido o seu impacto cultural, né? Lewis e Tolkien resgataram isso até hoje, de maneira muito poderosa. Lewis foi um grande intelectual, um grande erudito, né? Historiador da literatura, historiador das ideias, né? Um dos maiores conhecedores de literatura inglesa medieval e renascentista do seu tempo. Revolucionou a grade curricular de Oxford, né? Lewis foi também um teólogo amador, um apologista cristão, uma das grandes mentes a comunicar a fé cristã ao grande público, tanto é que foi chamado a falar sobre o cristianismo no período de guerra, né, durante a Segunda Guerra Mundial, nas lições, nas lectures que deram origem ao cristianismo puro e simples. Lewis foi tanto um autor de ficção científica, literatura romântica, né, romances, poesia, e foi extremamente eclético. Lewis, sem dúvida, é um pensador brilhante, né? E as Crônicas de Nárnia mostram isso. Ler Nárnia, por ser um livro grande, histórias grandes, gera no fim da leitura grande saudade. Pelo menos essa foi a minha experiência, né? E é algo magnífico.
Pessoal, agora, Lewis ele tinha plena consciência de que ele era um peregrino nesse mundo, né? Então, o Durius traz essa citação do Lewis. A felicidade acomodada e a segurança que todos desejamos nos são negadas por Deus, devido à própria natureza do mundo. Mas a alegria, o prazer e a jovialidade, ele espalhou amplamente. Nunca estamos seguros, mas temos bastante diversão e algum êxtase. Não é difícil ver por quê. A segurança pela qual ansiamos nos ensinará a repousar os corações neste mundo. E oporiam um obstáculo ao nosso retorno para Deus. Alguns momentos de amor feliz, uma paisagem, uma sinfonia, um encontro alegre com amigos, um banho, um jogo de futebol, no meu caso, né, karatê, jiu-jitsu, muay thai, trocar porrada com um amigo, não sou tão bom de bola, não tem uma tal tendência. Nosso Pai nos revigora na jornada, com algumas estalagens agradáveis, mas não nos estimular a crer erradamente que são o nosso lar. Bom, eu acho que isso daqui tem muito a ver com o peregrino do John Bunyan, né? As estalagens no meio do caminho, né, do cristão. Isso é muito interessante, pessoal, porque Lewis é movido pela fé, é movido pela estética, mas é movido por um anseio profundo de mostrar que o cristianismo tem sentido, tem significado, e também mostrar que, veja, nossa esperança não está no mundo. Nossa esperança transcende o mundo. Pessoal, na última reunião, Saulo fez uma pergunta para mim, né? Saulo, ele é professor adjunto do Departamento de Biologia do Instituto de Ciências de Biologia da Universidade Federal do Amazonas, né? Uma pergunta bastante pertinente, e eu pedi para ele enviar para mim via WhatsApp. Eu não sei se ele está presente na reunião, mas ele enviou, tá? E ele fala, a questão dele é a seguinte: a questão é baseada no livro Duas Culturas, de Snow. Ele comenta que antes havia uma mentalidade unificada em bases nas humanidades, em que faziam ciência. Ou seja, pelo que eu entendi da questão, né? A formação humanística era fundamental, inclusive para aqueles que faziam ciência, né? Mas um distanciamento ocorria na época. No caso aqui, ele relata a década de 40. Né? Hoje, o nosso imaginário é pobre em referências das humanidades. E é bastante moderno. Ou seja, nós temos, talvez, né, um imaginário pobre em referências em humanidades, em arte, em música, em literatura, mas é um imaginário bastante moderno. Se eu tomar aqui o pensamento moderno como um pensamento que busca se fundamentar em bases mais científicas, ou até mesmo relativistas, né? Ou pós-moderno, ou hipermoderno. Aí cada um vai decidir o que vai querer usar. Né? Bom, aí ele contextualiza e ele vai para a questão. Creio que seja verdade. Isso, a seu ver, para o ensino de ciências, pode ser reaproximado? Ou seja, a formação, as bases de humanidades e as ciências, e o ensino de ciência, em especial, pode voltar a se unir o que veio a se tornar algo fragmentário? Bom, a minha resposta é sim. É possível a reaproximação das ciências, em particular o ensino de ciência, com a base e os fundamentos humanísticos. Bom, por quê? Historicamente, temos bases que fornecem a justificativa para pensar que existe viabilidade para essa reaproximação. Se nós olharmos no passado, a formação dos grandes pensadores nos séculos 14, 15, 16, era uma formação muito ampla, que contemplava, obviamente, a ciência da maneira como eles entendiam, não a ciência como nós entendemos hoje, mas a ciência da maneira como eles entendiam, e a formação dentro das humanidades. Né? Vide o que é o trivium e o quadrivium, né? A formação clássica educacional. Atualmente, nós percebemos uma maior necessidade de compreendermos o modo de pensar mais sistêmico e complexo. Então, nós vivemos num mundo
de sistemas e um mundo que exige você pensar para fora da sua caixa, pensar para fora da sua área de formação, e exige você buscar conexões. Né? Nós temos um mundo tecnológico, né? E a tecnologia tem por natureza, a tecnologia no caso as engenharias, uma área tecnológica, tem por natureza a interdisciplinaridade. Então, fazer tecnologia é buscar conexão entre áreas diferentes. Né? Existe em nós também um anseio por compreender o quadro completo da realidade que apenas a aproximação das humanidades com as ciências naturais pode oferecer. Nós temos um anseio profundo para compreender a realidade, para enxergar, ter uma visão mais ampla do mundo, né? Que apenas uma formação humana e uma formação científica, tentando uma transdisciplinaridade, tentando uma interdisciplinaridade, aí você escolhe o termo que você quer, né? É possível. Um outro aspecto, pessoal, essa é a minha resposta, mas um aspecto importante é a minha experiência particular. Eu sempre senti necessidade de estabelecer bases firmes e fundamentos mais profundos dentro da minha área de formação. Né? Óbvio, eu não sou bom em todas as áreas da química, mas eu sou bom em química orgânica. E eu fui um bom aluno em química orgânica. Então, sempre busquei aprender com mais profundidade. Né? E eu sempre tive um anseio para ir além da minha área de conhecimento. Para transcender esses limites. Eu sempre senti a necessidade de buscar entender as conexões e as interfaces da minha área de formação com outras áreas de conhecimento. Essa série de palestras, por exemplo, é uma prova clara desse meu anseio. Como que eu posso aproximar ciência, literatura, né, e ficção científica, e isso e o ensino de ciências e a educação. Né? Algumas áreas que me interessam particularmente é a filosofia, a química, como que se relaciona com a filosofia, a história da química, talvez uma teologia química, né, ou uma teologia molecular, como que a fé cristã e a química podem interagir. Bom, aqui já um pouquinho mais amplo, mas a ciência política, né, como que um país pode fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico, né, e as implicações econômicas do trabalho científico e tecnológico, né, como que isso pode gerar riqueza, como isso pode gerar um bem-estar comum. Né? Isso são questões que me interessam bastante. Eu estou buscando entender um pouco mais sobre Polanyi, né, em alguns textos, para entender a visão dele, e que eu acho que ele oferece algumas respostas e pode dar algum caminho interessante para isso. Obviamente que eu estou arranhando a superfície dessas questões. Né? Ainda não estou tratando com a profundidade que eu gostaria. Mas estou me aventurando. Pessoal, qual o caminho a seguir para podermos reaproximar as ciências naturais e os fundamentos humanísticos? Né? Primeira coisa, eu acho que é interessante nós olharmos para o passado, entendermos os valores e as virtudes da educação clássica. Né? Ou minimamente, a gente reconhecer essa sabedoria da formação humana e a virtuosidade das suas bases. Né? É importante nós olharmos para o passado e reconhecer que as artes liberais, elas formam pessoas com grande potência. Né? Elas formam pessoas incríveis. Inclusive, por exemplo, esse é o argumento de Jordan Peterson, quando ele perguntam para ele, vou mandar para o Arthur, depois ele pode repassar, o que faz realmente um homem ter poder. Né? Ele fala sobre a habilidade de comunicação, né? A leitura, a literatura clássica, né? Uma formação humanística, uma formação dentro das artes liberais, né? O trivium, o quadrivium, né? E realmente você enriquece e ganha muita cultura e beleza na sua vida, né? Então isso é muito bom. Resgatar aspectos morais da formação educacional, tais como valores, princípios, virtudes, né? Dentro da formação intelectual. Nós vivemos numa escola fragmentada, desrespeitosa e que, poxa, é triste. Quem dá aula em escola pública muitas vezes, né? E até mesmo escolas particulares, a imoralidade, a falta de virtude, a falta de princípios é complicado. Pessoal, nós precisamos também aprender a valorizar a herança literária ocidental ou uma grande tradição literária. O Mortimer Adler vai falar da grande conversação. É interessante ler alguns textos, né? Por exemplo, A Vida Intelectual, do Antoine Saint-Lange, Como Ler Livros, do Mortimer Adler,
né? A Mente Bem Educada, da Susan Weisby. São textos muito interessantes para abrir a nossa mente, para valorizar a formação imaginativa, literária. Tem um outro texto, agora fugiu o nome, Imaginação Educada, do Norton Fry. Eu ia colocar, era esse livro que eu estava esquecendo, eu ia colocar nos slides. Tá aqui atrás, eu não vou achar ele não, tá no meio da bagunça, eu tenho que arrumar isso daqui. Mas essa formação literária é extremamente importante. Entender também, pessoal, a importância da filosofia da nossa área de conhecimento. Né? No meu caso, a filosofia da química. Né? De aspectos antropológicos, né? Da educação. Entender também o impacto da cosmovisão na formação educacional. Né? Então, filosofia da sua área de formação. Filosofia da química, filosofia da física, filosofia da biologia, né? Uma filosofia pedagógica, uma filosofia da educação, a antropologia, quem é o homem, né? Quem é o homem é uma grande questão, né? Porque é justamente a antropologia que vai definir o nosso método, certo? De ensino, e o impacto da cosmovisão dos nossos alunos nesse processo educacional. Não lidamos com alunos que são tábulas rasas, né? Ele tem a sua história, como nós vimos no início da nossa palestra, e ele traz os seus pressupostos. E ele avalia o mundo e ele interpreta a realidade por meio disso. Né? Então é interessante a gente levar isso em conta. Tomar consciência de que estudar ciência, estudar ciência, a ontologia, a epistemologia e a metafísica são fundamentais no estabelecimento das bases do conhecimento científico. Quando estudamos ciência, pessoal, indiretamente nós estudamos ontologia, que é a realidade, epistemologia, né, como que nós construímos, né, o conhecimento, né, na verdade, a ontologia é a estrutura da realidade, né, epistemologia, como que nós construímos o processo de conhecimento, né, e a metafísica, que é a realidade em si, né. Então, esse seria um caminho no qual, assim, eu consigo encontrar algumas respostas, né. Veja, isso é algo exige esforço, né, pessoal, na formação do professor, e também vai ser um esforço pessoal na formação do aluno. Isso exige que a gente cresça e amadureça muito na nossa formação intelectual. Pessoal, alguns textos que vão dar base para isso, né? Princípios e Valores em Educação Científica, do Michael Pollan, é um autor cristão, tem um texto dele no site da DC2, sobre reducionismo científico. Isso daqui eu não cheguei a ler, mas está na minha lista, né? Esses dois próximos que eu vou indicar, A Razão Contraditória, né? Ciências e Filosofias Modernas, o Pensamento Complexo, Figuras do Imaginário Educacional. Esses dois textos eu não li ainda, dessa lista primária, né? Mas são textos que eu pesquisei e estão na minha lista para ler, tá? Pessoal, a importância da imaginação e da epistemologia, tá? O imaginário, também do mesmo autor da Razão Contraditória, do Jean-Jacques Weinberg. É um texto muito legal, é fininho, bem introdutório. Um outro texto é Educação e Imaginário, também do Jean-Jacques Weinberg. Eu acho que eu não falei das Figuras do Imaginário, né? Mas o Jean-Jacques Weinberg e o Alberto Felipe Araújo, autor desse livro, escrevem esse textinho aqui, ó, Educação e Imaginário. Introdução a uma filosofia do imaginário educacional, né? E uma introdução ao pensamento do Polanyi, pessoal. O valor do conhecimento tácito, né? Do Cláudio Sayani, professor da área de ensino e matemática. Pessoal, pensamento cristão, e aí eu ia colocar um outro texto, mas acabei não colocando. Dentro da discussão de imaginação, eu ia colocar aquele texto Imaginação Educada, do Norton Fry. Aqui eu ia colocar o do McGrath, Teologia, a Ciência de Deus. Eu acabei esquecendo. Mas veja, Deus é fundamental, a abolição do homem. O que me levou a pensar sobre essas coisas? A abolição do homem, né?
O Crepúsculo do Pensamento Moderno tem a edição antiga da Ragnus, né, do Herman Doyle. É um texto magnífico. E Ciência, Fé e Sociedade, do Michael Polanyi. Né? É um outro texto grandioso. Pessoal, bom, isso seria assim. Onde vamos encontrar alguma resposta para essas questões da educação? E Lewis oferece para a gente algum caminho, sabe? Oferece para a gente alguma estrutura para começar a pensar sobre essas coisas. Bom, por onde nós andamos até agora? Né? Nós falamos um pouco do Lewis e a sua formação como professor. Falamos agora sobre o mundo em forma de história. E a nossa própria palestra vai ser Ciência e Ficção Científica, uma crítica ao cientificismo. Vou falar um pouco da trilogia cósmica e da abolição do homem. Que são os textos que vão expressar ali a visão do Lewis, tanto sobre ciência quanto do cientificismo. Seja do ponto de vista de um ensaio filosófico, né, ou seja, de uma ficção científica, né, que é a trilogia cósmica. Depois nós vamos falar um pouco sobre aprendizagem, né, educação na visão do Lewis, e aí vamos finalizar nossa série de palestras tentando refletir sobre a imaginação científica, né, e de como que o Lewis pode nos ajudar com isso. Pessoal, aqui está uma bibliografia básica, né, alguns textos, os textos que eu usei para construir a série de palestras. Bom, isso é tudo, pessoal, e vamos voltar. Obrigado, Davi. Excelente palestra. Ficou enorme. Não, tranquilo, foi excelente palestra. Eu tive um probleminha na reta final, a internet deu uma caída, mas agora eu voltei engasgado aqui, mas voltou. Tem algumas pessoas também que tiveram probleminha, mas, enfim, excelente palestra. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, aproveitar que o Davi está aí. O que vocês querem perguntar para o nosso glorioso Davi? Acho que a Rosana quer falar. Rosana, ela fala comigo todo dia. Ontem tivemos uma EBD junto. Pode falar, Rosana. Tá difícil, hein? Tem algum probleminha no microfone dela, ela tá piscando o microfone ali, não sei. Bom, qualquer coisa acho que o melhor é escrever, né? Ou entrar e sair e entrar novamente. Bom, enfim. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Zé Diogo, que adora fazer perguntas. A Grazi fez uma piada aqui dos credo batistas. Na hora dos presbiterianos, mas E Arthur, não, tô tranquilo aqui, graças a Deus, aí excelente palestra mais uma vez, e a Rossanas que começou a digitar ali. Pode digitar a pergunta, por favor. Se não puder, pode digitar. Pessoal, foi muito longa? Não, foi ótimo. Só que foi muito bom, foi muito bom. De novo eu falo, pessoal, Isadora, se fazer pergunta, pode também, Lívia, Cláudia, Hudson, vocês, a vida, ninguém com dúvida não? Tá todo mundo satisfeito? Pessoal, vou mandar aqui um vídeo que eu ia compartilhar do Eustáquio. É um do review do Iago Martins lá, quem conhece. O Iago Martins do Dois Dedos de Teologia? Eu mandei aí o link, ele vai falar um pouco. Porque o vídeo tem 7, 8 minutos, ia ser muita coisa. Aí, Davi, a Rosana fez a pergunta, né? Tá ali, por que o Tolkien e o C.S. Lewis se desentenderam? Tolkien e o Lewis, por que eles se desentenderam? Gente, essa relação é um pouco complexa, tá? É interessante a gente perceber que o Lewis e o Tolkien, eles fizeram amizade quando ambos foram estudar em Oxford. Quando foram estudar, não, se tornaram professores em Oxford, né? Eles tinham uma amizade, um grupo de amigos em comum, né? Lewis era um amigo bastante crítico, né? No sentido, um bom sentido. O Tolkien lia os seus textos para o Lewis, né?
Ele tinha um outro amigo que ele fazia isso, né? Que ele fazia essas leituras, mas esse outro amigo acabou se afastando, acho que se mudou, e acabou que ele e o Lewis se aproximaram, principalmente no debate interno da reforma da grade curricular de Oxford, né? Ambos tiveram ali bastante importância nesse processo da reforma curricular de Oxford, na língua inglesa. Eles acabaram se aproximando, eles tinham um interesse comum pela língua inglesa, óbvio, e o que fundamenta uma boa amizade é o interesse em comum. E Lewis Tolkien viu no Lewis alguém em quem ele poderia confiar, no sentido de poder ler os seus textos. O Tolkien era um cara meio ressabiado, né? Ele era meio safo, assim, tal. Ele não era alguém que confiava muito nas pessoas, né? Porque ele também não era alguém que suportava muito crítica, né? Ele era alguém meio afetadinho, tá? Um homem brilhante, com toda certeza, mas era alguém que era um pouco ressentido ou afetado com certas críticas, não era alguém aberto. Então ele viu no Lewis alguém que ele poderia confiar, certo? Então eles estabeleceram essa amizade, né? O Tolkien leu O Hobbit, O Senhor dos Anéis, para o Lewis. Inclusive eu vou falar um pouco da relação deles na próxima aula da IBD semana que vem. Que eu vou falar sobre os amigos do Lewis. Primeiro eu falei do Lewis e a amizade, né? Agora eu vou falar um pouco dos amigos do Lewis e uma visão bíblica sobre a amizade, e vou falar um pouco deles. A Rosana está antecipando a minha aula, como ela fez domingo agora, né, Rosana? Então, enfim, eles tinham essa relação muito próxima, tão próxima, e uma relação muito construtiva, que o Lewis indicou o Tolkien para Prêmio Nobel de Literatura. E Lewis falou sobre histórias, tem 2 textos do Lewis sobre o Hobbit e sobre o Senhor dos Anéis. E Lewis falou que o Senhor dos Anéis se tornaria, sem dúvida, um clássico, né? E se tornou um clássico, né? Porém, o Lewis ele era um cara que tinha amizade comunitária, entende? Ele não era alguém que tinha poucos amigos, ele tinha um grupo de amigos um pouco maior, mais amplo do que o Tolkien, né? Então, diversos fatores fizeram isso. Dentro desse grupo de amigos, em um determinado momento, né, que esse grupo de amigos ficou chamado de Unclics, acho que é a pronúncia correta. Unclics, uma coisa assim. Seria a mancha de tinta, uma parada dessa. De cristãos que se interessavam por discutir o cristianismo e por discutir literatura. Esse era o interesse comum do grupo, certo? E era um grupo de amigos críticos, sabe? Que a galera lia texto um do outro e falava tal, e ajudava muito o crescimento deles. Em um determinado ponto da história, e o que era interessante, eles tinham 2 reuniões semanais. Uma, acho que na terça-feira, para tomar cerveja e fofocar, num pub, na Inglaterra, lá em Oxford, né? E um na quinta-feira no escritório do Lewis, em Oxford, para discutir literatura. Era uma reunião mais séria, mais profissional. Então isso é muito interessante, porque a amizade do Lewis era comunitária, né? Então ele tinha um grupo de amigos. E o Tolkien estava nesse grupo. Só que em um determinado momento entrou um cara chamado Charles Williams. E o Tolkien não gostava da literatura do Williams. E percebeu que o Lewis era um entusiasta do Charles Williams, né? Ele escreve tipo contos de terror cristão. É um bagulho mais ou menos assim. Eu nunca li ele, mas na biografia o pessoal fala bastante, né? Nas biografias fala do Charles Williams. E o Tolkien ficou um pouco com ciúme disso, né? Dessa relação do Lewis com Charles Williams e dessa proximidade. E acabou, por certa afetação, se distanciando, né? Um outro fator, pessoal, foi o casamento do Lewis com a Joy Davidman. Ela tinha recém-convertido, o Lewis, agora eu não lembro o rolê, eles tinham uma visão assim diferente sobre casamento, né? Eu acho que o Tolkien tinha uma visão de, pô, tem que casar, mas tem que casar na igreja e tem que casar no cartório, né? Aí o Lewis só casou com a mulher, entendeu? Foi lá, chamou o padre, a mulher estava deitada no filme Shadowlands.
mostra um pouco da cena, né? Eu tô falando da cena do filme, né? No filme mostra ele chamando o padre e casando com a mulher no leito do hospital. Né? O Tolkien parece que ficou meio bravo com aquilo. Né? Então teve essa... Tolkien ficou com talvez um certo ciúme desse casamento. Né? Um outro aspecto é que quando o Lewis escreve Nárnia, Tolkien pensa que Lewis ele roubou algumas ideias, né? Então acaba se afastando. Então são uma somatória de fatores. Nada na vida é uma coisa única, mas são uma somatória de fatores que levaram ao afastamento de ambos, né, na sua amizade. Mas obviamente ambos reconheciam e reconheceram na vida a influência e importância um do outro, né? Na sua formação, no seu trabalho, né? No desenvolvimento profissional. Só que o Lewis era um cara com um grupo de amigos bastante grande e o Tolkien já era um homem mais fechado. Então tinha essa diferença de personalidades, né? Mas, assim, por mais que ambos se distanciaram, a amizade deles ainda era profunda, ainda tinha um reconhecimento da importância de um para o outro, né? Tem gente, e eu sou alheio a essas discussões, porque eu acho desnecessário, tem gente que cria muita rusga quanto a isso. Tolkien, Lewis, para mim ambos são fantásticos, cada um é de um jeito, e você pode aproveitar muito bem. Né? Por exemplo, Tolkien ele escreve, e aqui está muita concepção de mito do Tolkien, né, sobre contos de fada, Árvore e Folha, né, um textinho que traz um conto de fada do Tolkien, e também traz um ensaio dele sobre contos de fada. E ele apresenta a visão dele sobre mito. E por que contos de fada são importantes? Né? Eles são realistas e redentivos. Né? Para o Tolkien a ideia é essa. E também o Lewis, ele experimenta uma crítica literária, ele tem um capítulo que ele fala sobre mitos. Né? Então a ideia de mitopeia em ambos é muito rica e muito profunda, e ambos se influenciaram mutuamente. Então, assim, a história, né, a vivência ali, questões de personalidade, muito mais por parte do Tolkien, acabou criando esse tipo de rusga, esse tipo de distanciamento. Não necessariamente que a amizade acabou de vez, mas teve um distanciamento e um esfriamento. Bom, o que isso mostra pra gente? Que amizades precisam de certo esforço para se manterem, né? Amigos precisam realmente se existe o amor da amizade, né? Eles precisam se esforçar para essa amizade ser mantida. Né? É isso, basicamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Isso aí também não tem problema de... como você bem disse, né? Não tem problema de querer lidar com os dois. É que a gente hoje vive o tempo da dualidade, né? Que é legal ter o confronto, é tudo Vasco Flamengo, é um negócio doido, né? Até nisso as pessoas querem. Mas não tem problema nenhum. Tolkien e C.S. Lewis ambos são fantásticos. Eu me deleito nos dois, cara. Eu tô lendo O Senhor dos Anéis num ritmo que não tão rápido, né? Há 6 meses cheguei na metade do livro. Mas também é um texto que você tem que ler com calma. Né? Não está, né? Tem certas coisas que não é fast food. Entendeu? Tem certas coisas que você tem que ler com calma. E o prazer tá aí. Né? E é magnífico, cara. Eu li o Hobbit para minha sobrinha, eu li o Roverandom. Eu ensinei a minha sobrinha a ler a primeira frase, era uma vez um cãozinho. Minha sobrinha, daí ela começou a ler tudo, mas ler livro mesmo ela não quis ler, não. Mas você dá mole com o WhatsApp perto dela, irmão, ela sabe toda a sua vida. Né? Criança é terrível. Mas é isso, cara. E é extremamente importante. Ambos, na história da literatura fantástica, eles são extremamente importantes. Então, por que eu vou fazer guerra? Entende? Sim. Eu não vou fazer guerra com os caras, entende? Tem que aproveitar os dois. Os dois são excelentes. É isso. Bom, o pessoal não está fazendo, acho que todo mundo está satisfeito, o pessoal não está fazendo uma pergunta, se alguém quiser fazer pergunta, faz aí, pessoal. Só queria fazer talvez uma pergunta para você, Davi. A gente sabe que nos contos de Nárnia, de
de Lewis tem muito daquela questão da ética da virtude, né, colocada ali. E assim, se você imagina se Lewis estivesse hoje vendo as nossas escolas, nossa base educacional, o que você acha que ele pensaria? Vamos trazer para perto. Ele não viu, mas ele já pensou antes. Cara, vocês têm que ler a Abolição do Homem. Bom, eu acho que, assim, Lewis, quando ele escreve a Abolição do Homem, ele já fala que o relativismo, você deixar os valores morais objetivos, né, uma ideia de virtude dentro da educação, você deixar isso de lado, vai destruir a humanidade. Entende? No C.S. Lewis Tal, que é o grupo que eu estou coordenando, e com um outro grupo de amigos, né, com um grupo de amigos assim, estamos estudando o C.S. Lewis, o primeiro texto que nós lemos foi A Abolição do Homem. Professores de literatura, professores universitários, professores de música, professores, sabe, de medicina, leram o texto. Eu, intrometido, né? Eu sou intrometido nas coisas. Nós lemos o texto e ficamos abismados. O texto é quase que distópico, extremamente atual. Basicamente, no capítulo 1, ele vai dizer que você se distanciar de virtudes, de valores, é algo que vai destruir a educação. No capítulo 2, ele fala dos inovadores em moral. A tentativa de criar uma nova moral distante de uma lei eterna. Ele vai recorrer ao tal, conceito confucionista, né, para se referir às verdades objetivas. Né? Você se distanciar das verdades objetivas, né, e tentar pegar nela ali, reformar essa moral, é nada mais, nada menos do que tratar essa moral apenas nos seus fragmentos, entende? E como que é impossível fazer isso. E no capítulo 3 ele vai falar que, olha, o próximo passo disso não é o inovador, mas é o manipulador. E o manipulador, ele vai se fundamentar na ciência para poder tentar transformar a realidade. Aí ele até fala o seguinte: o homem, o seu anseio de domínio da natureza, ele é dominado pela sua própria natureza. Né? Ele é dominado pela natureza pecaminosa, de querer dominar o outro. Né? Então é um texto urgente. Eu acho que, se vocês quiserem ler, o grupo de vocês quiserem ler, nós podemos fazer essa leitura juntos. Eu me disponho. É magnífico. Eu acho que a gente pode abordar muito disso. Mas, assim, não dá para estudar, não dá para cultivar uma vida intelectual, mesmo você não acreditando na moral, sem virtude. Se você senta, estuda por algumas horas, faz anotações, se você tem um compromisso com o conteúdo verdadeiro, objetivo, né, direto, se você quer ensinar algo de fato, você tem que assumir certos pressupostos, pelo menos que aquilo que você está ensinando é verdadeiro e deve ser ensinado de maneira correta e justa. Senão você só vai sentar na sua sala de aula, vai fazer perguntas idiotas e vai dizer o seguinte: os alunos têm que ter liberdade para aprender por si mesmo. Você não vai dar aula, entendeu? Então, eu acho que Lewis, ele não só ficaria abismado com a realidade que temos hoje, como ele ficou abismado na época dele, e escreveu a Abolição do Homem. Escreveu a Abolição do Homem. Ele é profético em a Abolição do Homem. Entendeu? Ele basicamente antecipa, obviamente, ele não é profético em tudo, no sentido de ser perfeito e tal, uma revelação. Não, mas ele antecipa muitas coisas que nós estamos vivendo. Entende? Então é isso, Arthur. Eu acho que eu consigo responder a sua questão. Agora, é extremamente importante uma formação literária para a formação intelectual, para uma virtuosidade intelectual. Então, Deus deixa isso bastante claro. Então, a educação clássica é fundamental em Lewis. Certo? Tem o texto do Turner. Não sei onde ele está. Mas educação moderna versus educação clássica. Acho
que é Arnold Turner. Eu não lembro o nome. É um textinho legal. Mas ler, é um artigozinho, né? Mas ler a abolição do homem é fundamental. Ok? Fantástico, Davi. Bom, eu acho que a gente vai encerrando hoje por aqui. O pessoal quase não fez pergunta. Bom, espero que vocês façam, aproveitem o Davi aqui, né? Sempre digo isso para vocês, não fiquem tímidos e envergonhados. É porque a gente ainda vai ter o Davi mais 3 vezes, hein? O Davi tem mais 3 palestras aí pela frente. E como da outra vez eu vou acertar, vou acertar com o Davi, né? A palestra aí para João, provavelmente vai ser uma segunda-feira mesmo. Eu sei que já recomeça o período, geralmente quando recomeça o período, a gente vê lá entre eles, né, os alunos melhor dia, porque de repente segunda era bom no período, no outro não é tanto, assim, pela maioria, né, tem alunos de diversos cursos, mas a próxima reunião a gente vai concentrar numa segunda mesmo, até porque eles estão, digamos, a graduação estão em recesso, acabaram um período, estão se matriculando para o outro que vai começar agora no fim de maio, né, início de junho. Mas aí a gente deve fazer numa segunda mesmo. Aí talvez a quarta e a quinta, em função de datas do povo, a gente possa mexer, mas não sei, vou ver. Tá? Mas aí eu confirmo com vocês todos a data, o horário de 19 horas, mas nos próximos dias a gente já confirma, vejo com o Davi direitinho, para junho, para a gente continuar nos estudos aí com o C.S. Lewis, tá? E porque está sendo realmente muito bom. E foi brilhante aí a tua apresentação, tá, Davi? Obrigado pelo brilhante, eu fico lisonjeado. Pessoal, eu agradeço muito, porque para mim isso está sendo uma oportunidade incrível, porque eu estou reorganizando algumas anotações, algumas ideias, e estou podendo pensar com um pouco mais de profundidade. Tá? E produzir esse conteúdo para vocês está sendo muito bom para mim, para minha formação, para o que eu venho estudando há algum tempo. E orem por mim aí, doutorado é puxado, trampo fora do doutorado também é puxado, né? Mas graças a Deus as coisas estão muito bem, estou bastante feliz, e me coloquem aí nas suas orações, tá? Tenho orado pelos grupos da BC2, inclusive esse mês nós vamos começar uma prática no nosso grupo que vai ser muito interessante, vai ser boa, que são as reuniões de oração que nós vamos fazer na igreja, na qual eu, a Rossana, e o Raul, que é o atual membro, o atual líder do grupo, né, aqui de Campo Grande, e esposo da Rossana, somos membros, né, os pastores nos acolheram bem lá, nos acolheram pessoas, são grandes homens de Deus e são pessoas gentis, e apoiam aí a nossa ideia de fazer essas reuniões de oração. E vamos apresentar os grupos, né, nas mãos de Deus aí, para a gente poder continuar trabalhando, né? E a gente precisa ter braços fortes e orar bastante, certo? Muito obrigado, tá, pessoal? Eu fico lisonjeado e agradeço a atenção de todos. Tá? Obrigado, Davi. Então, pessoal, é isso. O Zé Diogo já colocou aí no chat a fanpage do nosso grupo. A palestra, assim como as outras, vão ser colocadas lá depois, para quem quiser assistir ou divulgar, até porque nem todos os grupos estão presentes, como sempre, podem ver depois. Está todo mundo aí agradecendo. Vamos tentar aí na próxima, todo mundo aí, falar mais um pouquinho também, galera. Talvez a gente tenha que fazer até uma dinâmica com esse povo aí. Depois eu converso com o Davi aí. Pessoal, eu vou disponibilizar as palestras. Eu acho que eu tenho feito isso já, né, Arthur? Eu dei a primeira. A primeira eu ainda vou adicionar algumas coisinhas e vou fazer alguns ajustes, mas eu vou mandar novamente, tá? Para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas das outras palestras, as perguntas que vocês quiserem fazer, tá? E, Zé Diogo, se Deus preparar ele de ir para o Rio de Janeiro lá visitar o pessoal, nós marcamos tomar um tereré aí. Exatamente, não esquece a erva não, hein? A gente tem que marcar e tomar um tereré na Praia do Recreio. Entendeu? Beleza. Ali, ó. Tá ligado? Tá ligado? Fiquei a zona sul da zona oeste. Nada. Ô, Davi, a gente tem que ir lá pro Perigoso, velho. Perigoso? Cara! Eu já ouvi falar desse Perigoso, irmão. Eu não me recordo. Mas, ó, a gente não pode cair numa blitz. Certo? Pessoal, muito obrigado, viu?
Vamos terminar, pessoal, fazer uma oração para ele terminar e a gente, lembrando que vai ficar isso aqui disponível para vocês verem também, tá? Deixa eu orar aqui para a gente terminar. Senhor Pai, muito obrigado por mais um dia que todos nós tivemos nossa atividade, nosso trabalho, mas podemos agora nesse final de noite ouvir, Senhor, a palestra do teu servo, Davi, abrindo nossos olhos para uma obra tão conhecida do C.S. Lewis, mas tão atual, e que de fato só falta muita virtude, a ética da virtude, em nosso meio, seja escolas fundamentais, nível superior, que a gente sabe que sem realmente a moral, a ética valorosa, que deveria estar dentro da ética cristã, falo isso porque nem sempre as pessoas colocam, mas isso dentro do ambiente de ensino é importante para forjar e formar melhor o ser humano. Mas dá também, Senhor, ao teu povo, à tua igreja, que ela também se reconstrua, volte à identidade original, porque muitas das vezes não tem também demonstrado isso no seu próprio ensino, Senhor. Nós realmente voltemos, Senhor, a ser cristãos que têm interesse na intelectualidade, em estudar, e assim podermos, Senhor, ser cada vez mais criativos e que saibam manejar bem a tua palavra, mas também com bastante entendimento. Obrigado pelo brilhantismo, pela capacidade que o Senhor tem dado a Davi, e abençoa cada um de nós aqui, cada um dos membros do nosso grupo, no seu dia a dia, com as suas famílias, nesse momento difícil que temos vivido, mas que tem sido de acordo com a tua prova, a tua orientação. Proteja todos, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal... Amém. Vou acrescentar essa questão da ética das virtudes que você colocou, porque realmente eu não me veio à mente isso, eu não levei isso em conta, mas na aula de DPD da igreja eu falei sobre as virtudes cardeais da Suzana, do nome da Suzana, do Edmundo, da Lúcia, né, do Pedro. Eu vou acrescentar uns slides e eu te mando, tá? Para deixar mais completo. Muito obrigado, você vai completar bastante essa aula, tá bom? Muito obrigado mesmo. Valeu, Davizão. Valeu, graça. Fica com Deus, até mais, hein?